Bom, pessoal, dando sequência aos nossos exercícios, a gente tem a questão número 2, que está falando assim: estabeleça em radiano a medida dos arcos dados em grau. Então, primeiro ângulo aí dado para a gente, que é o 270 graus, ok? Pede para a gente transformar esse ângulo na unidade de medida em radiano, ok? Bom, então vamos lá, como é que a gente vai fazer isso? Mesma fórmula, pessoal, a gente vai utilizar a mesma relação, que 180 graus está para pi rádio, ok? Bom, então, o que a gente quer determinar mesmo? A gente quer determinar o ângulo em radianos que é correspondente a 270 graus, certo? Esse ângulo, eu estou chamando ele de x, ok? Bom, então como é que a gente vai fazer isso? A gente vai estabelecer a seguinte correspondência. Eu sei que π radianos está para 180 graus, certo? E eu quero encontrar quem? O correspondente em radianos de 270 graus, que eu estou chamando de x, ok? Então, mais uma vez, pessoal, lembrando que os valores têm que ser radiano embaixo de radiano, em grau embaixo de grau, ok? Você não pode fazer aí, inverter, colocar invertido, senão vai dar errado. Então, vamos lá. Então, através dessa correspondência aqui, a gente tem a seguinte proporção, que x dividido por π radianos é a mesma coisa que 270 graus dividido por 180 graus, ok? Bom, como é que a gente faz isso? A gente vai simplificar tudo que a gente pode dessa minha fração aqui, certo? Bom, vejam que a gente pode simplificar as unidades de medida, certo? Grau dividido por grau é 1, certo? Então a gente pode simplificar. O que mais que a gente pode simplificar, pessoal? Bom, a gente pode pegar esses dois números aqui, ó, e dividir por 90. Vejam que esse número aqui, que é o 90, ele é o máximo divisor comum desses dois números aqui, que é o 270 e o 180. O que significa ser o máximo divisor comum? Quer dizer que o maior número natural que divide tanto 180 quanto 270 é o número 90. Ou seja, não tem nenhum número maior do que ele que vai dividir tanto esse quanto esse ao mesmo tempo. E por que eu estou falando aqui de máximo divisor comum, pessoal? Porque o objetivo é deixar essa fração aqui em sua forma irredutível. E quando a gente divide tanto o numerador quanto o denominador pelo máximo divisor comum, a gente deixa essa fração irredutível, certo? Precisa fazer desse jeito? Não há necessidade. Você pode ir fazendo por parte. Você pode começar dividindo por 2, depois por 3, depois por 5. Só que você vai ver que no total, de todas as suas simplificações, quando você multiplicar todos os números que você simplificou, no total vai dar 90. Ok? Mas não há necessidade. Isso daqui vem com prática, certo? Vocês não precisam fazer isso aqui. Eu faço direto para me economizar tempo e espaço aí com vocês. Ok? Então, o que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem 270 dividido por 90, que é a mesma coisa que 3, certo? E 180 dividido por 90 dá 2. Então, eu tenho que x sobre π rad é igual a 3 dividido por 2. Como é que a gente resolve isso aqui, pessoal? Como eu disse para vocês, se o objetivo é isolar x, e eu tenho esse π radianos aqui dividindo x, eu passo ele para o outro lado como? Multiplicando 3 dividido por 2, certo? Bom, se eu tenho que multiplicar π radiano vezes 3 dividido por 2, é a mesma coisa que eu pegar o π, multiplicar por 3 e dividir por 2, certo? Ou seja, pessoal, a gente tem que x é igual a 3π sobre 2 radianos, ok? Bom, vejam que aqui ó, não tem mais nada para se fazer, não tem mais nada o que se simplificar. Então, quer dizer que o ângulo em radianos correspondente a um ângulo de 270 graus é o ângulo de 3π sobre 2 radianos. Tá? Então, vejam aí que é muito simples. Não tem nada demais esses exercícios. Certo? Através dessa correspondência aqui, a gente consegue fazer a transformação aí tranquilamente. Bom, letra B. Está dizendo aqui que para a gente encontrar o correspondente em radianos desse ângulo aqui de 60 graus. Ok? Bom, então vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso a partir dessa relação aqui. Que eu sei que um arco de 180 graus corresponde a um arco de π radianos. Ok? Bom, então, se eu quero encontrar o ângulo em radianos correspondente a 60 graus, e esse ângulo eu estou chamando de x, então, vamos estabelecer a seguinte correspondência. Eu sei que π radianos está para 180 graus, certo? Corresponde a 180 graus, só que eu quero encontrar quem? O correspondente em radianos de 60 graus, que eu estou chamando de
x, ok? Então vejam aí, novamente lembrando aí, radiano embaixo de radiano, grau embaixo de grau, estabelecendo suas respectivas correspondências aí, ok? Então através dessa correspondência, o que a gente tem? A gente tem a seguinte proporção, que x dividido por π radianos é igual a 60 sobre 180, certo? Bom, então o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer é simplificar tudo que a gente pode dessa segunda fração aqui. Então a gente vai simplificar as unidades de medida, certo? Grau dividido por grau é 1. E vejam que 180 é múltiplo de 60. Então vejam aí que o máximo divisor comum desses dois números é o próprio 60, ok? Dá para dividir tanto em cima quanto embaixo por 60. Dividindo tudo por 60, o que a gente fica? 60 dividido por 60 dá 1. 180 dividido por 60 dá 3. Então, x sobre π radianos é igual a 1 sobre terça. Então, pessoal, vejam que isso daqui é igual a isso, que é igual a isso. Eu estou apenas escrevendo de formas diferentes, certo? Aqui, essa daqui é uma forma mais simplificada dessa, mas significa a mesma coisa, ok? Bom, o objetivo não é encontrar quem que é x. Para me encontrar quem que é x, eu tenho que isolar ele de um dos lados dessa igualdade aqui. Bom, para fazer isso, uma forma de fazer isso é pegar esse π radiano que está dividindo x e passar ele multiplicando a 1/3. Que é a mesma coisa que você pegar esse π, multiplicar por 1 e dividir por 3. π vezes 1 é π dividido por 3, certo? Então, π dividido por 3. Ó. π vezes 1 dá π, que fica dividido por 3. Ok? Então, pessoal, o correspondente correspondente em radianos de um arco de 60 graus é π sobre 3 radianos, ok? Então vejam aí que é bem tranquilo também. Letra C, pessoal, pede para a gente determinar o ângulo em radianos correspondente a 150 graus, ok? Então vamos lá. A gente sabe que a gente vai ter que utilizar essa relação aqui para poder encontrar esse ângulo em radianos, certo? Bom, esse ângulo em radianos correspondente a 150 graus, eu estou chamando ele de x, e é o que eu quero determinar, ok? Então vamos lá. O que a gente sabe? A gente sabe que π radianos corresponde a 180 graus, certo? Só que eu quero o correspondente de quem? De 150 graus, que eu chamei de x, ok? Então vamos lá. Por essa correspondente eu tenho a seguinte proporção, que x dividido por π rad é igual a 150 dividido por 180 graus, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai simplificar tudo que a gente tem para simplificar dessa fração aqui, ok? Bom, grau dividido por grau é 1, certo? Dá para simplificar, então. Eu sei que o máximo divisor comum desses dois números aqui, ó, é o 30, certo? O maior número que divide tanto 150 quanto 80, o maior número natural, é o número 30, ok? Então, 150 dividido por 30 dá 5. 180 dividido por 3 dá 60. Como eu disse para vocês, pessoal, vocês não precisam saber disso aqui direto. Vocês podem ir fazendo por partes. Começa dividindo por 2, depois por 3, certo? Depois por 5, ok? Mas vocês vão ver que no final das contas é o mesmo resultado. Bom, então a gente tem que, através dessa simplificação aqui, a gente obteve isso, que x sobre π radianos é igual a 5 sobre 6, ok? Bom, mas o objetivo é encontrar quem que é x. Para isso eu preciso isolar, e para me isolar eu tenho que pegar esse π radianos que está dividido no x e passar ele multiplicando quem? Multiplicando 5 sobre 6. Mas quando você multiplica π vezes 5 sobre 6, é a mesma coisa que você pegar π que multiplica 5, certo? E divide por 6. Você pode fazer isso. Então, x é igual a 5 que multiplica π, ou seja, 5π, dividido por 6 radianos. Ou seja, o correspondente em radianos de um arco de 150 graus é 5π sobre 6 radianos. Ou seja, dizer que um arco mede 150 graus ou dizer que ele mede 5π sobre 6 radianos é a mesma coisa. Ok? Muito simples. Bom, e para finalizar, vamos determinar aí o arco correspondente em radianos de um arco de 240 graus. Ok? Então vamos lá. A gente sabe que a gente vai utilizar essa relação aqui, que 180 graus é igual a π sobre rad, certo?
E se eu quero encontrar o correspondente em radianos de 240 graus, esse correspondente eu estou chamando ele de x. Certo? Esse correspondente em radianos de 240 graus estou chamando de x, que é o que a gente quer determinar. Bom, então vamos lá. Eu sei que o quê? Que π radianos corresponde a 180 graus, só que eu quero encontrar quem que é o correspondente em radianos de 240 graus, certo? Que eu estou chamando de quê? De x, o correspondente de 240 graus. Em radianos eu estou chamando ele de x, ok? Bom, então vamos lá. Através dessa correspondência, a gente tem a seguinte proporção, certo? Então, o que a gente faz para resolver? A gente vai simplificar ao máximo essa fração aqui, ok? Então, vamos lá. Grau dividido por grau dá 1, certo? Então, a gente pode simplificar. E o máximo divisor comum desses dois números, vocês vão ver que é o 60, certo? O maior número que divide tanto 240 quanto 180, o maior número natural que divide tanto 240 quanto 180, é o 60. Quando eu pego 240 e divido por 60, eu obtenho 4. Quando eu pego 180 e divido por 60, eu obtenho 3. Ok? Então vejam que agora eu deixei na forma irredutível, quando eu faço essa simplificação pelo máximo divisor comum, eu deixo essa fração aqui na sua forma irredutível. Ou seja, essa daqui é uma fração equivalente a essa, só que de uma forma simplificada. Ok? Bom, como é que a gente resolve isso? Basta pegar esse π radianos aqui e multiplicar por 4 sobre 3, certo? Que é a mesma coisa que pegar o π e multiplicar por 4, então fica 4π e dividir por 3, então 4π sobre 3. Ou seja, o correspondente em radianos de um arco de 240 graus é 4π sobre 3 radianos. Ou seja, dizer que um arco mede 240 graus ou que ele mede 4π sobre 3 radianos é a mesma coisa. Ok? Bom, pessoal, então com isso aí a gente finaliza a questão número 2. Resolvo com vocês a questão número 3 na próxima videoaula. Então fico por aqui. Um abraço. Fui!